Muito boa tarde. Primeiro plano começando. Olha, mais de 60 pacientes estão aguardando um leito de UTI aqui na Paraíba. Não é brincadeira não, gente. É muita gente precisando de assistência. Mas o sistema de saúde está colapsado. A gente vai trazer os números para você. É ruim abrir a semana falando disso. A gente não gosta. A gente também não quer. A gente está conhecendo, está vendo pessoas cada vez mais próximas da gente adoecendo e morrendo. Mas é nosso papel, né, trazer essas informações, porque você precisa saber de tudo isso, até para ajudar nesse processo de conscientização, né, e de combate, de enfrentamento à pandemia. Empresários e trabalhadores do setor de turismo fizeram um protesto na manhã de hoje contra o decreto do governo do estado, também da prefeitura. Eles pedem diálogo nas tomadas de decisões. Tem cardiologista paraibano cotado para assumir o Ministério da Saúde. Esse sim, esse assunto vem direto de Brasília. A gente fala sobre isso com a Fernanda Martinelli. Isso e muito mais é a partir de agora em Primeiro Plano. Olha, a ocupação de leitos de UTI adulto em todo o estado está em 90%. Região metropolitana de João Pessoa, taxa de ocupação também de leitos de UTI adulto, 93%. Campina Grande, 88%. Quando a gente vai para o sertão do estado, 86%. O Centro Estadual de Regulação Hospitalar diz que 56 pacientes foram internados nas últimas 24 horas. E aí, gente, mais de 50 pessoas com Covid-19 aqui no estado estão aguardando, estão na fila de espera por um leito de UTI. A maioria aqui na Grande João Pessoa. Então vamos fazer uma conexão agora ao vivo com a repórter Juliana Teixeira. Ela vai trazer os detalhes pra gente. Ô Ju, que barra começar a semana assim, né? Não tem nem clima para boa tarde. Pois é, Rejane, a Paraíba tem registrado aí mais de 1.200 casos diários, novos casos da Covid-19. Muita gente tem precisado de internação em hospital. Só que tem gente que está com o quadro piorando cada vez mais e já há 52 pessoas aqui na Paraíba esperando por um leito de UTI. Desse total, 48 só aqui na macro-região, que compreende João Pessoa, Bahia, Santa Rita, ou seja, a grande João Pessoa. É uma preocupação muito grande, porque a gente tem aí só João Pessoa com 93% das UTIs adultas aí ocupadas nesse momento para tratamento da Covid. E hoje pela manhã a gente conversou com o pneumologista Alexandre Araruna, que traçou aí um pouco sobre esse momento, disse como é que está sendo esse momento de tanta gente em busca de atendimento hospitalar. Vamos ver. O Covid, representado pela nova cepa, não diminuiu, não esfriou. Isso incomoda a gente, mas é real. É importante que a população esteja consciente disso. É importante que os gestores tomem as medidas cabíveis a cada momento da doença e de forma antecipada, porque a gente percebe isso nas portas dos prontos-socorros, seja o privado, seja o público, em que números de dezenas, centenas de pessoas vão diariamente aos serviços, alguns ainda estão em casa, tentando se tratar, se conduzir em casa. Então isso é a foto clara, é o espelho claro de que a doença está ativa e ainda não começou a aliviar. Daí todo cuidado é essencial para aquele que não está doente, para aquele que pode se proteger. Tá vendo, Rejane, a todos? É mais um alerta, né, de um especialista que está aí na linha de frente de combate à Covid-19, que tem exaustivamente cansado, né? A gente até é redundante falar desse cansaço dos médicos e de todos os profissionais de saúde que estão aí atendendo a tantos pacientes. Mas em meio a esse caos no número de novas pessoas com a Covid-19, hoje pela manhã foi realizado um protesto dos representantes do turismo, restaurantes, hospedagem aqui de João Pessoa. Esse protesto pediu flexibilização das medidas restritivas que estão em vigor nos decretos estadual e municipal. Vamos ver como foi.
Reuniu representantes do turismo da capital, trabalhadores de restaurantes, hotéis, bugueiros e agentes. A manifestação é pela edição de algumas medidas do decreto estadual e municipal. Com relação aos restaurantes, acreditamos que podem ficar abertos sem servir bebida alcoólica e sem música ao vivo, que não, com 50% das reduções de mesas seriam sim medidas suficientes para que possamos trabalhar e sustentar também os empregos de nossos colaboradores. Com relação à hotelaria, nós pedimos a edição para que fiquemos em paridade com os decretos municipais dos destinos vizinhos, quando as pessoas podem usar as praias de segunda a sexta com seus utensílios pessoais. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, o prejuízo já ultrapassa R$1 milhão. Nós tivemos no dia 24/2 a 10/3, nós tivemos cancelamento de mais de 1.600 reservas, 6.400 diárias e um prejuízo de mais de R$1.840.000 em dinheiro pelo cancelamento das reservas, pelas restrições excessivas dos decretos. Representantes das categorias fizeram uma parada em frente à residência do governador João Azevedo e, com cartazes e um buzinaço, pediram mais atenção dos poderes públicos para as dificuldades que os mais de 10 mil trabalhadores em João Pessoa estão enfrentando. Nem o governador e nem o prefeito não sentou para dizer o que ele quer da gente. O segmento, né, tem pedido diálogo, participação, né, na hora da tomada de decisões. Enfim, é uma decisão que ela deve ser eminentemente técnica, né, mas obviamente acaba sendo contaminada por questões políticas. Mas nesse caso, eles estão pedindo diálogo, né, para tentar chegar aí no denominador comum. Inclusive, eu conversei com o Graco Parente hoje, que é presidente da associação, né, que representa aí o segmento, e ele disse: olha, a gente é a favor sim das restrições, mas, e inclusive a favor de multa para quem trabalhar errado, para quem não trabalhar certo. E aí dizem que estão sendo ouvidos pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, mas que falta esse diálogo com o governo do estado, e é isso que eles têm pedido aí nesse protesto. Olha, houve também um protesto, né, nesse fim de semana, um domingo, que foi marcado, né, por manifestações aqui em João Pessoa contra as medidas restritivas adotadas pelo governo do estado e pela prefeitura no enfrentamento à pandemia. Você vê aí, acompanha comigo na tela, que esse grupo aí se reuniu em frente ao grupamento de engenharia aqui de João Pessoa, na Avenida Epitácio Pessoa, né, com bandeiras, com cartazes, bem, pelo que a gente vê nas imagens, usando máscara, né, mas atentando aí contra a medida restritiva de aglomeração. Vamos acompanhar o que ele diz. Brigando pelos empregos da gente, ó. Você tá vendo aqui? Isso aqui é pro presidente, tem que chegar nele. Olha aqui, ó. Só pai de família. É pra gente gritar aqui, é que a gente não aguenta mais essa safadeza, não, ó. Tá aí, isso foi nesse domingo, assim como teve em João Pessoa, houve também protestos semelhantes em outros lugares do país. Olha, nesse meio, gente, há profissionais liberais, pequenos e médios empresários, vendedores ambulantes, artistas, gente do setor de comércio e de serviços que não sabe como vai se manter, né, diante do fechamento de alguns serviços, mesmo que temporariamente, até porque a gente sabe que essas restrições, elas vêm, já tem mais de um ano, né? Afrouxa um pouquinho, volta de novo, o que já era previsto, né? Essa bola foi cantada desde o início da pandemia. E é compreensível que queiram soluções. Mas há também, nesse meio, quem se aproveite do desespero alheio de muita gente e quem queira auferir lucro político disso aí, né? Desse desespero, manipulando os outros, alimentando ressentimento, ódio e irracionalidade. A gente tem que entender que quando o assunto é o vírus da Covid-19, não há meio termo. Ou se está contra ou a favor dele. Então, fazer passeata no pior momento da pandemia, negar a emergência sanitária, é trabalhar pelo vírus, é contribuir com o caos, é acelerar o colapso. É um comportamento que é suicida e que é homicida também. Se a pauta é economia, o argumento dos que aglomeram por si só se destrói, né? As armas estão apontadas para o lado errado porque o inimigo aqui é o vírus.
é contra ele, né, que todos devem lutar, que todos devem combater. Então, quanto mais a gente circula, quanto mais a gente aglomera, maior a transmissão da doença e a demanda por leitos de enfermaria e UTI. Mais gente doente, mais gente morta. A gente viu aí a situação dos leitos, Juliana trouxe para a gente. Então, desse jeito, obviamente, não tem economia que resista. Economia que acaba saindo baqueada mesmo por conta da pandemia. Por isso que eu falo das medidas anticíclicas e da responsabilidade de dar respostas às pessoas, à população por parte do poder público. Né? O remédio para a recuperação dos negócios, dos empregos, para a proteção da vida, é a vacina. Sanitaristas dizem isso, pneumologistas dizem isso, mas economistas também dizem. Né? Então, por que não cobrar vacina? Vacina para salvar vidas, vacina para salvar a economia. Vacina, é isso que tem que partir do Ministério da Saúde, que está vivendo agora uma outra grande crise, né, com a possível substituição de Eduardo Pazuello, que já é o terceiro, ou seja, no meio dessa crise, o Brasil pode chegar ao 4º ministro da Economia, Pazuello, que pouquíssimo fez e ainda tomou uma série de decisões atropeladas, até porque ali ele é pau-mandado, né? Então, não adianta mudar ministro de saúde se não mudar a compreensão e entendimento da presidência da República de que as questões de saúde têm que ser tomadas do ponto de vista técnico e não do ponto de vista político. O Brasil vacinou até agora, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, que levanta informações a partir dos dados repassados pelas secretarias de saúde, 4,5% da população. Isso dá pouco mais de 9 milhões e 700 mil vacinados. Menos de 2 milhões tomou a segunda dose, ou seja, o ciclo de imunização não está completo. Para mais de 7 milhões aí já dos vacinados. É muito pouco perto de uma população de 211 milhões de pessoas, né? Aglomeração na rua ou em casa é comportamento de risco. E isso tem sido visto, a gente tem visto isso, aglomerações nos mais diferentes grupos, de um canto a outro do espectro ideológico, daqui ou daqui, passando pelo meio, gente aglomerando, e as redes sociais estão aí para não nos deixar mentir, porque as pessoas estão postando, estão mostrando, sim, esse comportamento equivocado. As medidas restritivas têm o objetivo de reduzir essa aglomeração para desafogar o sistema de saúde. Medida amarga para uns, brandas demais para outros. É por isso que gestor público, e eu faço questão de lembrar isso aqui, precisa tomar decisões baseado em critério técnico. Né? Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. E aí, eis o problema. Né? É preciso coragem para tomar decisões quando o assunto é salvamento de vidas e também recuperação econômica, porque uma coisa está atrelada à outra. Excluir uma coisa da outra, dizer que salvar a vida é matar a economia, isso não existe. É preciso ações conjuntas, que haja um equilíbrio para que a gente possa sair desse buraco. A Prefeitura de Campina Grande, inclusive, vai ter que suspender os trechos do decreto de restrições para conter o avanço da Covid-19, que tem alguma divergência ou que seja mais flexível, né, que o decreto assinado pelo governo do estado. Um dos pontos é adotar o toque de recolher das 10 da noite até as 5 da manhã, o que não estava sendo feito, e também limitar o horário de entrega de alimentos, medicamentos, o chamado delivery, né, até as 9h30 da noite. As celebrações religiosas também devem voltar a ser transmitidas pela internet. Essa decisão foi do juiz plantonista Alex Muniz Barreto, da 2ª Vara da Família de Campina Grande, que atendeu a uma das ações movidas pelo governo da Paraíba. No documento, o juiz criticou as flexibilizações, mas também reclamou do próprio governo, afirmando que o atual pacote de medidas é débil e insuficiente. A Justiça aceitou também uma outra ação do governo do estado e determinou a suspensão de missas e cultos presenciais nas cidades de Cabedelo, Bahia e Conde, aqui na Grande João Pessoa. As 3 cidades tinham considerado as celebrações religiosas como atividade essencial, permitindo a abertura de igrejas com até 30% da capacidade. A juíza plantonista Ana Carla Falcão da Cunha Lima, ainda ordenou, na decisão dela, né, que se tomasse uma série de outras medidas, né, como o fechamento de bares localizados na Costa do Conde nos fins de semana. A Prefeitura tinha liberado o funcionamento das 11 da manhã às 3 da tarde, nos 2 fins de semana, né, de acordo com o decreto local, proibindo o consumo de bebida e de venda alcoólica nos locais. Tá aí, é pelo princípio da simetria essa decisão, né? Os decretos podem ser alterados por medidas mais restritivas e não por medidas mais frouxas. É o que diz a lei da pandemia,
né, que vale para as decisões tomadas pelo governo federal com relação aos decretos estaduais e também aplicado por simetria, isso acaba valendo para os decretos municipais e quando entrar em conflito com o decreto estadual, tá? E a Paraíba registrou neste domingo 1.256 novos casos de Covid-19, 37 mortes, 28 delas ocorridas entre sábado e domingo. Ao todo, gente, 4.933 pessoas já morreram aqui no estado por causa da Covid-19. 238 mil pessoas contraíram a doença, 171 mil já conseguiu se recuperar da Covid-19, mas ela está chegando cada vez mais perto de nós, né? Cada vez mais pessoas contraindo a doença, conhecidos, morrendo, estão sendo internados, entubados. Bem difícil a situação. Na madrugada deste domingo, e morreu exatamente em decorrência de complicações da Covid-19, o engenheiro civil e diretor de operação e manutenção da Cagepa, Simão Araújo de Almeida. Ele tinha 58 anos. O governador João Azevedo, por meio do Twitter, manifestou solidariedade à família, amigos e colegas do diretor, que era funcionário da Cagepa já há 35 anos. E mais uma vítima da Covid foi o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do estado da Paraíba, o Wallace Pereira. Ele morreu na noite de ontem em decorrência de complicações causadas pela doença. Vamos falar agora de testagem. Testagem das pessoas com sintomas de Covid. Bem, a partir de hoje, os postos, né, que funcionavam em escolas públicas de Manaíra e Mangabeira foram transferidos para o bairro do Cristo. Deixa eu chamar ao vivo a nossa repórter Juliana Teixeira. Ela tem detalhes a respeito dessa transferência de local e vai trazer para a gente. Ju, de novo contigo. Agora sim eu te dou boa tarde, Ju. Rejane, boa tarde, mas a imagem que eu vou mostrar aqui vai te impressionar e vai impressionar todo mundo. Eu estou aqui na Escola Municipal Luiz Mendes, no ginásio da escola, e olha só a quantidade de gente que tem aqui para fazer a testagem. São pessoas todas que apresentam algum sintoma da Covid-19, só aqui no bairro do Cristo e nas imediações, que procuraram hoje esse centro de testagem. Nesse ginásio aqui, a gente tem 80 cadeiras, estão todas praticamente lotadas. Esse atendimento é feito aqui, né, a testagem que é um dos pontos principais aí para a identificação da doença, para encaminhamento dos pacientes a ambulatórios ou até a hospitais. E aqui, a média de exames que deve ser feito durante o dia é de 300 exames. São o exame suave, né, aquele com o cotonete, também o exame rápido, aquele teste rápido, que é quando fura o dedo. E aí as pessoas, quando chegam aqui, passam por uma triagem e em seguida são encaminhadas às salas dentro da escola, que inclusive tem o apoio de um médico para atender a algum caso que possa requerer mais atenção. Rejane, agora, além deste ponto aqui no Cristo, a Prefeitura Municipal de João Pessoa está estudando ampliar ainda mais, porque agora só tem essa escola, mas a expectativa é que até o final da semana mais 3 escolas sejam ativadas aí para esses centros de testagem. O bairro do Cristo é o 3º em número de casos da Covid-19. Com a Aline Grise, que é diretora de Vigilância em Saúde, falou mais sobre esse esquema. Vamos ver. A gente começou hoje Cristo, né? A gente estava em Mangabeira, já fizemos Manaíra. Então, um trabalho muito positivo, a procura está muito grande, então isso está ajudando muito a população. A gente está querendo abrir mais 4 pontos fora Cristo, provavelmente vai ser Valentina, Manaíra novamente, Bessa. A gente está em dúvida só nos outros 2 pontos, mas aí até amanhã a gente vai estar informando para todo mundo. Quantos testes são disponibilizados e quantos já foram feitos nesse período? Então, a gente faz por dia de 300 a 400 testes. Então, todos os dias vão para cada centro de testagem essa quantidade. E aí a gente já tem um levantamento aí de quase mais de 3.000 testes por semana. E para fazer o teste, qual é o procedimento a ser feito? Então, você vai lá, né, procura a escola, dá sua identidade, seu CPF, comprovante de residência e faz o teste. E aí lá, nossa equipe vai estar informando. São 48 a 72 horas para a gente estar entregando o resultado e é isso.
Pois é, então vamos repetir, Escola Municipal Luiz Mendes, aqui no bairro do Cristo, tem que trazer uma documentação, apresentar algum tipo de sintoma para poder passar por uma triagem e aí sim fazer o teste da Covid-19. Rejane, você viu aí bastante gente e a expectativa é que ao longo da semana a quantidade de atendimentos aqui só aumente, mas é importante, né? Esse atendimento é bastante importante para poder identificar quem são as pessoas que têm a Covid-19 e assim poder reservá-las, né? Poder isolar essas pessoas e possibilitar um melhor tratamento à doença. De volta contigo aí no estúdio. Pois é, Ju, de fato é uma imagem que assusta, só lembrando para vocês que os postos de Mangabeira e Manaíra, que tinham os postos de testagem, né, os centros de testagem em duas escolas, eles foram transferidos agora para esse do Cristo, onde a Ju está, né, e que existe a possibilidade de abertura de novos postos de testagem. O que é importante, né, Ju, para evitar exatamente a aglomeração. A gente vê que aí foi tomado todo um distanciamento, está todo mundo de máscara, o local tem ventilação, pelo que a gente vê, mas o interessante é que, de fato, se abram novos locais para evitar, de fato, aglomeração, muita gente. E outra coisa, Ju, que me chama a atenção é que, de acordo com os especialistas, apenas cerca de 20% das pessoas é que manifestam sintomas. Então, veja, né? E a gente vê tanta gente assim e já assusta, porque é muita gente com sintoma de Covid num canto só. Exatamente. Só lembrando, Rejane, o horário de atendimento aqui é das 7 da manhã até as 4h30 da tarde. Eu não falei sobre isso. A expectativa é que a Prefeitura amplie esses centros de testagem, né, até para desafogar um pouco esse trabalho que vem sendo feito aqui para o bairro de Valentina, retornar para Mangabeira e também para Manaíra e ampliando para o bairro do Bessa. Houve uma reunião na manhã de hoje para acertar quais são os próximos bairros que devem receber esses centros de testagem. Rejane. Obrigada, Ju. Bom trabalho aí. E todo mundo se cuidando, né, gente? Cada vez mais perto, cada vez mais notícia de gente que a gente conhece, precisando de cuidados médicos, de internação, e não tem outro remédio senão a vacina. Então vamos cobrar vacina, né? Que haja unidade nas decisões aqui que envolvem a saúde e o enfrentamento à Covid para que a gente possa sair dessa situação tão trágica, porque é trágico, é muita gente morrendo e é difícil, e só sabe o tamanho da dor quem perde alguém, né? Seguindo o cronograma, hoje começaram as vacinações dos idosos acima de 72 anos em João Pessoa. A imunização está sendo feita em 15 ginásios, das 8 da manhã até as 4 da tarde. E nos postos instalados também no Espaço Cultural, José Lins do Rego, em Tambaúzinho, e nos shoppings Manaíra e Mangabeira, na modalidade drive-thru, que é essa daí que você está vendo, né? Chegou no carro, vacinou, no horário das 9 da manhã até as 5 da tarde, lembrando que Mangabeira e Manaíra shopping para quem vai tomar a primeira dose. Espaço Cultural para quem vai tomar a segunda dose, tá bom? Para quem já recebeu aí, para quem vai receber, né, a segunda dose do imunizante, que são os idosos, profissionais de saúde, pode e deve procurar, portanto, o Espaço Cultural das 9 da manhã até as 3 da tarde. E aí, lembrando também que os idosos devem apresentar um documento com foto, CPF ou cartão do SUS. Né, os que vão tomar a segunda dose têm que lembrar de levar o cartão de vacina Covid com a primeira dose, tá bom? Olha, na Paraíba já chegaram 368.898 doses de vacina, né, de vacinas, entre Coronavac e AstraZeneca, para distribuir nos 223 municípios. Desse total foram vacinadas 249.786 pessoas. Até o momento, 189.550 pessoas imunizadas com a primeira dose, 60.236 tomaram a segunda dose. Então, a gente tem aí um total de 368.898 doses distribuídas aqui no estado. E o fim de semana foi movimentado em Brasília. É que existe uma forte pressão para que o ministro Pazuello deixe o cargo. Um dos cotados para assumir é o paraibano e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga. Quem tem os detalhes para a gente é Fernanda Martinello.
Oi, Rejane, boa tarde a você, boa tarde a todos. O final de semana foi de intensa movimentação aqui em Brasília por causa da pressão para a substituição do comando do Ministério da Saúde. De acordo com parlamentares que fazem parte do Centrão, bloco de parlamentares que agora estão na base de apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro, é necessária a troca imediata do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Eles alegam uma má gestão na crise vivida pela pandemia da Covid-19. Agora, no final de semana, chegou a ser veiculada a possibilidade de Pazuello entregar o cargo, alegando problemas de saúde. Bolsonaro teve uma reunião com a médica cardiologista Ludmila Rajar. De acordo com informações, ela defende o isolamento social e também a utilização de vacinas para a imunização da população de forma ágil e rápida. Esse seria o impasse para que Ludmila assumisse o comando do Ministério da Saúde. De acordo com especulações, ela deve recusar o convite, mesmo tendo tido a reunião com o presidente da República. Logo após esse encontro, a assessoria do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que ele segue à frente do cargo e que não tem nenhum problema de saúde. E que caso o presidente Jair Bolsonaro peça o seu cargo, ele vai sim entregar. Outros nomes estão sendo cotados para assumir o Ministério da Saúde, entre eles o do médico paraibano Marcelo Queiroga. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e é um dos nomes que ganhou destaque, principalmente após a possibilidade de recusa por parte da doutora Ludmila. Em meio a tudo isso, os governadores estão batalhando para a compra de novas vacinas para a imunização da população. No sábado, os governadores do Nordeste estiveram reunidos com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, justamente para tratar sobre a compra da vacina Sputnik V. Ela ainda não foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas se houver aprovação, vai ser produzida pela farmacêutica União Química. Inclusive, na semana passada, alguns governadores estiveram visitando a sede da União Química aqui em Brasília para tratar sobre esse tema. Serão cerca de 37 milhões de doses que já têm compra garantida assim que o imunizante passar pela aprovação da Anvisa. Pois é, a informação que a gente tem é que a Rajar já recusou o convite, não aceitou o convite. Vamos ver aí quem vai sair, qual vai ser a indicação. Pazuello disse que não pediu demissão, que não está doente, mas existe sim aí toda essa movimentação de bastidor e tudo indica que haverá um quarto ministro da Saúde. Agora, é o que eu falei mais cedo, não adianta mudar ministro se o posicionamento da presidência também não mudar, né? Olha, e ontem, 14 de março, fez 3 anos do assassinato de Marielle Franco, do PSOL. Até agora, não se sabe quem mandou matar a vereadora. Em todo o país, houve um protesto silencioso, em busca de respostas, em busca de justiça, pedindo justiça para Marielle. Foram feitas várias projeções em prédios do país e da capital paraibana. Aqui na Paraíba, teve inclusive um amanhecer por Marielle Franco, que ocorreu na Praia da Penha, já nas primeiras horas da manhã. E aí você acompanha as projeções que foram feitas em vários bairros. Bairros dos Bancários, Colibris, bairro também do Bessa, né? Aí sim você acompanha agora a imagem foi rapidinho, né, do amanhecer por Marielle, pedindo justiça e cobrando uma resposta sobre quem mandou matar Marielle Franco. 3 anos depois, o mandante do crime permanece uma grande incógnita. Intervalo, voltamos já. Uma hora e 42 minutos, não dá tempo para mais nada, mas eu quero te fazer já um convite para amanhã, tá? Terça-feira. A gente vai falar sobre as medidas que estão sendo tomadas pelos gestores no enfrentamento à Covid-19, sobre toda essa movimentação em Brasília quanto à possível troca do ministro da Saúde, né? A gente traz isso com informações direto de Brasília, bastidores da capital federal e, claro, todas as informações de João Pessoa e da Paraíba. Eu te espero, então, amanhã, às 1h10. Beijo grande.